Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos para mais uma aula do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Paulo Torres, vou estar com vocês em Química e vamos ver a nossa aula. Nós temos aí aula 6, Química, Magia Química embalada em energia. E o objeto de conhecimento é pilhas. Então agora vamos para a nossa dúvida. E a dúvida que eu quero deixar para vocês refletirem é esta aqui. É possível recarregar uma pilha no freezer? Pensem aí direitinho, daqui a pouco a gente retorna. E aí, conseguiu pensar direitinho sobre esta pergunta que eu deixei para vocês? Então vamos lá ver qual é a resposta. Note aí que nós temos uma pilha cortada exatamente no meio, né? E nós temos aí uma quantidade de massa que é chamada de pasta, né? Então aqui, ó, é uma pasta. O que acontece à medida que você vai utilizando essa pilha, parte dessa pasta vai ficando separada. E realmente, quando você coloca no freezer, essa pasta tende a se unir. E aí nós temos a pilha voltando a funcionar. Então nada mais é do que uma união, tá? Que o freezer faz aí, fazendo com que o resquício que sobra da pilha realmente você possa estar utilizando, tá? Então ela não recarrega na geladeira, tá bom? Então vamos agora para o nosso conteúdo, que é eletroquímica, tá? É exatamente o que você viu sobre a pilha. A eletroquímica nada mais é do que o estudo da reação química formando eletricidade elétrica ou o inverso, tá? A eletricidade transformando uma reação química, tá? Mas vamos ver alguns conceitos essenciais para você entender isso aqui. Então, olha aí. Para entender realmente sobre a eletroquímica, nós temos que refletir aqui sobre o que é uma reação de oxidação e redução, ou seja, oxirredução, né? Então isso aqui é essencial porque em qualquer pilha, tá? Ou bateria, o que a gente vai ter? Sendo uma ou outra, nós teremos os elétrons fluindo. Então, dentro de uma pilha, nós temos os elétrons saindo, né? Aqui no caso do polo negativo, vou colocar aqui em vermelho, que é melhor, em vermelho. Então, os elétrons estão saindo do polo negativo para o polo positivo, então eles estão saindo aqui. Já ao contrário, tá? Para criar um fluxo de elétrons. Então, eu preciso saber onde esse elétron está indo e de onde está vindo para onde está indo. Então, vamos dizer que eu tenho a reação de A produzindo B, né? Ou produzindo não, vamos colocar dessa forma assim, ó. Eu tenho A com B. Mais para frente nós vamos ver a reação, tá? E aí nós teremos isso aqui. Beleza. O que acontece? A tem 2 elétrons, note aqui, e B não está com elétrons. Quando a reação ocorre, esses 2 elétrons do A vão para o B. Então, quando o A perde estes elétrons, ele vai ficar 2 mais, que é como a gente representa, tá? Mostrando que ele perdeu 2 elétrons, ou seja, ele foi oxidado, ele passou por um processo de oxidação. Já B, né, que estava sem elétrons, aqui a gente pode colocar ambos, né, aqui
0 e aqui 0, o que vai acontecer com B é que B ganhou 2 elétrons, então ele ficou menos, tá? 2 ou 2 menos, tá? Essas duas representações são admitidas. E aí o que aconteceu com B? O B ganhou os elétrons, então ele foi reduzido e o processo que ele passou é um processo chamado de redução. Então ficou claro o que oxidação e o que é redução? Oxidação é perder elétrons e quando a gente tem aí redução é o ganho de elétrons, tá? Beleza. Dito isso, uma pilha ela é representada desta forma, tá? O que a gente vai ter? Nós vamos ter uma reação aqui que é de oxidação, ou seja, um elemento que estava a 0, perdeu 2 elétrons, como a gente viu anteriormente. Só que aqui um elemento que está já perdendo 2 ganhou 2 elétrons e ficou 0. O que isso implica? Quando ele está sólido, ele fica 0 e fica aquoso, quando ele perde. Já quando ele está aquoso, ele está perdendo, e quando ele recebe, ele fica sólido. Então, a reação global disso aqui, sendo representada nessa pilha, o que vai acontecer? O zinco está sólido, e aí ele vai perder os elétrons. Os elétrons vão subir aqui por este fio, que aqui a gente tem uma placa de zinco, e aí os elétrons vão passar até o cobre, que vai receber esses elétrons. Então, note o zinco, ele vai virar 2+, e os elétrons vão sair por esse fio até o cobre, que vai receber e vai ficar sólido. Mas como é que isso é representado, tá? Lembra que eu disse que um era sólido e virou aquoso, perdeu esses elétrons? Olha aí essa imagem que eu tenho para vocês. Aqui a gente tem a reação global, aqui embaixo novamente, tá? E o zinco, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar do sólido para o aquoso. Então ele perde elétrons. Se ele passa do sólido para o aquoso, a placa diminui. Ela é como se fosse corroída. Então vocês conseguem ver que aquela placa que era retinha, quadradinha, está consumida. Já o cobre que está em solução, tá? O que vai acontecer? Ele vai passar do aquoso para o sólido. Então aquela placa que estava quadradinha, ela vai encher de sólido, tá? Ficou claro? Beleza. Mas como é que eu vou saber se essa reação ocorre? E com que elementos? E qual a voltagem da pilha? Dá uma olhada aí. No caso do cálculo do DDP, que é o cálculo da voltagem da pilha, eu vou, por exemplo, pegar 2 elementos e colocar eles em contato. Como é que eu vou saber se vai ocorrer reação ou não? Isso aqui é chamado de potencial de redução, ou seja, é a capacidade que determinado elemento químico tem de reduzir. Traduzindo, esse tem mais capacidade de reduzir do que esse. Então, quando eu colocar os 2 em contato, esse aqui vai oxidar e esse aqui vai reduzir. Então, reduz e oxida. Só que essa reação é de redução. Então, eu tenho que inverter isso aqui, tá? Onde esse sinal vai ficar positivo, quando eu inverto a equação. Quando eu somo os 2, eu tenho uma voltagem de 1,1 volts, que é a voltagem da pilha. Então, ficou claro? Eu coloco 2 elementos em contato. E quando eu coloco os 2 elementos em contato, eu tenho que analisar realmente quem, a partir dessa tabela, quem vai estar oxidando e quem vai estar reduzindo. Vou mostrar um exemplo para vocês que vai estar exemplificando melhor. Novamente, aqui eu tenho uma placa de cobre sólido e o cobre aquoso, né? Está em solução. Aqui eu tenho o níquel sólido, que ele é a placa, e o níquel aquoso em solução. E eu tenho aqui a reação dos 2. O que vai acontecer? Eu tenho que analisar novamente o potencial. Qual dos 2 potenciais é maior? Como o do cobre é o maior potencial, e você consegue ver aqui que é uma reação de redução, ou seja, o cobre está recebendo 2 elétrons e está ficando cobre sólido. O níquel também está recebendo 2 elétrons e está ficando níquel sólido, tá? Só que esse é o maior potencial de redução, então essa reação vai reduzir. Já esta outra
vai oxidar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter isso aqui. Nós teremos níquel sólido, níquel 2+, mais 2 elétrons, e aqui vai ficar positivo. Quando eu somar, eu tenho a voltagem da pilha, que é 0, aqui 9,5 volts, 0,59 volts. Se eu tivesse um voltímetro, esse seria o valor que iria aparecer aí em cima, tá? Então, nós temos aí o funcionamento de uma pilha, que é 2 elementos juntos, e eu tenho que analisar o potencial entre eles, para saber se essa reação ocorre realmente, tá? E se essa DDP vai dar uma voltagem para mim, tá? Então, novamente, coloquei 2 elementos juntos, esses 2 elementos analisei o potencial, somei, aí eu vou ter a voltagem da pilha. Se der positivo, a pilha funciona. Se der negativo, a pilha não funciona, tá bom? Então, nesse momento, vamos para o nosso checklist de conteúdo. Agora, no checklist de conteúdo, nós vamos dar uma revisada em tudo que nós vimos, tá? Prestem bastante atenção. Então, novamente, aqui é o esquema de uma pilha, tá? Nós temos a placa, tá? Nós temos a placa aí. Nós também temos a solução, que a solução também tem zinco. Então, lembre que o zinco tem que estar na placa, mas também o zinco tem que estar em solução. Do mesmo lado, do outro lado tem o cobre, seguindo a mesma ideia, tanto em placa quanto em solução, tá? E aí eles vão entrar em contato, tá vendo? Eles estão em contato aqui. E aí esse contato vai fazer com que a reação ocorra ou não pela análise da diferença dos potenciais de cada um deles. Lembra que a gente viu na aula, né? Para que serve a ponte salina? A ponte salina ela serve porque aqui o zinco, ele vai estar, como você está vendo nesse desenho, ele está saindo da placa e vai encher aqui de Zn2+, tá? Então, a ponte salina, ela vem ajudar a estabilizar essa quantidade de carga, tá? Tanto de um lado quanto do outro, porque do outro, o que acontece? O elétron que saiu do zinco, né? O elétron que saiu do zinco, vai para o cobre, e o cobre sólido vai começar a encher a placa, tá? Então, eu estou tirando carga positiva da solução, então eu preciso restabelecer isso, é para isso que a ponte salina serve, tá? E aí note como ficam os eletrodos, tá? Isso aqui era um quadradinho, certinho, bonitinho. Da mesma forma esse outro também era, deixa eu tentar colocar aqui, ó. Também era bem assim, ó, tá? Só que agora eles estão consumidos, né? Consumido, porque lembra novamente, ele saiu da placa aqui. Se ele saiu da placa, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa placa ela vai diminuir, ela vai ser corroída, tá? Já esta outra placa do cobre vai aumentar, tá? Então não esquece que eu tenho que analisar quando ele apresentar uma questão para mim com uma pilha, eu tenho que analisar as reações que ele me der, as DDPs de cada um, inverter e somar, que aí nesse caso, tá? Aqui dessa pilha do zinco e cobre, eu vou ter exatamente a voltagem de 1,10. Por quê? Porque o zinco, ele vai ter mais 0,76, tá? Isso o zinco, aqui já como uma reação de oxidação, e o cobre vai ser mais 0,34. Deixa eu apagar bem aqui. Com uma reação de redução, tá? E é só você somar, você vai ter o 1,1. Outra coisa importante também aqui para a gente fechar o checklist de conteúdo é que quem oxida, tá? Ele é chamado de ânodo.
e quem reduz é chamado de cátodo, tá? Ó, vocês conseguem ver bem aqui, ó, cátodo. Então, numa pilha, eu sempre vou ter o ânodo e o cátodo, tá bom? Esse é o esquema de uma pilha completa, é assim que você consegue calcular aí a DDP, tá bom? E agora nós vamos para a nossa dica. Agora vamos para a nossa dica, nota aí 1, tá? Essa dica, ela vai mostrar o seguinte. Lembra que nós falamos de pilha, que ocorre um processo de redução. Então, um oxida e o outro reduz, certo? Ok. Então, na pilha, o que acontece? A energia química de forma espontânea, ou seja, você precisa de uma caixinha, tá? Como vocês viram a representação lá da pilha do começo, e eu só preciso colocar os ingredientes e essa reação vai acontecer. Ela é espontânea. E aí, quando essa reação ocorre, nós temos a pilha, né, gerando agora a energia elétrica, tá? Ah, professor, significa que eu posso fazer em casa? Pode sim, tá? Você pode fazer energia elétrica em casa. Claro, não vai ser com uma quantidade para energizar uma casa toda, tá? Mas uma luzinha ali você consegue acender, uma calculadora, tá? Só que diferente da pilha, a eletrólise, novamente, eu vou ter um frasco, onde dentro desse frasco eu vou ter aqui a água, mas aqui eu vou ter 2 fios, esses fios vão estar ligados a uma fonte, tá? De eletricidade, que é representada dessa forma, tá? Deixa eu só ligar aqui, deixa eu fazer de outra forma, que ficou meio feio aqui. Ó, a gente tem essa representação, tá? Do positivo e do negativo, ele é assim. Então, aí nós temos a eletricidade sendo usada, ou seja, isso aqui pode ser uma bateria, tá? Sendo usada para que a energia elétrica faça uma reação química. Então, é o inverso, a eletrólise é um conteúdo também da eletroquímica, tá bom? Então, não esquece, a energia química na pilha transforma em energia elétrica e a energia elétrica faz uma reação química que não é espontânea na eletrólise, tá? E aí, no nota aí 2, na nossa dica, nós temos aí uma pilha e essa pilha, tá? Para vocês lembrarem o que acontece. Lembra que a gente falou que quem ocorre a redução é o cátodo? Consoante, consoante. Vogal, vogal. Então, quem reduz é o cátodo. E ele é positivo porque ele recebe os elétrons. Já quem oxida é o ânodo, porque ele perde elétrons, ele vai ser negativo. Tá bom? Então, não esquece dessas informações. São 2 dicas essenciais que com certeza vão cair no vestibular. Tá? Que a pilha, lembra, a pilha ela é espontânea, já a eletrólise ela não é espontânea. E vogal, vogal, consoante, consoante. Oxida é o ânodo e reduz é o cátodo, tá bom? Então vamos para o nosso encerramento. Então espero que você tenha entendido tudo de química, da eletroquímica, tá bom? E não esquece de seguir as nossas redes sociais, @centrodemídias_am e também #Projeto Conquistar Seducan. Até a próxima!